já estamos aqui para conversar sobre esse assunto, né? O dia de combate ao fumo. E nós estamos aqui com o nosso pneumologista, né? Guilhardo Fontes, que vai trazer alguns alertas, né? Justamente hoje, que é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Doutor, muito obrigado pela sua presença. É Um um dia prazer, de é todo muito meu. alerta, um dia de muito assunto aqui para o pessoal que gosta realmente do cigarro e para essa geração nova que está vindo aí com esses cigarros diferenciados, podemos dizer assim, né? Os Com famosos certeza. cigarros digitais, que eu não sei como é que isso vai parar. Porque eu já sei que é proibido, mas em vários eventos a gente vê a pessoa, né? E essa galerinha mais nova insistindo nisso. Bora falar, hoje é o dia do combate, é um dia de alerta, né, para a galera que está no cigarro. E como é que está hoje, né, em relação ao Brasil, a questão do câncer de pulmão, principalmente por conta do tabagismo? Olha, sabemos que tem 60 doenças tabaco relacionadas com cigarro industrializado. Dessas 60 doenças, a mais letal que existe é o câncer de pulmão. E é um diagnóstico difícil, porque o paciente tem uma manifestação muito insidiosa, muito lenta, e a gente só diagnostica numa fase muito tardia, o que aumenta muito a mortalidade. Mas tem outras doenças que, como eu disse, 60. Então, envelhecimento precoce, impotência Sim. sexual, infertilidade, doença cardiovascular, cerebrovascular, que é o famoso derrame, doença vascular periférica com amputação de membros. Então, o número de doenças relacionadas ao tabaco cresce mais. E a nossa preocupação agora com os novos cigarros eletrônicos. A gente está acompanhando, né, se quiser o Wilton colocar de novo aí, né, a diferença de dois pulmões, né, o pulmão sadio e o pulmão ali já totalmente comprometido por conta, né, da nicotina, por conta do fumo aí. É impressionante. Para falar sobre a nicotina especificamente, doutor, como é que ela age no corpo? Como é que ela vicia as pessoas, né? Que a gente vê aí, né, uma época, década de 80, década de 70, que era chique, né? As pessoas fumarem. A gente está falando Verdade. de uma questão cultural. A gente acompanhava nas telenovelas, né, na teledramaturgia, as pessoas fumavam dentro de avião, gente. Hoje que a gente comenta isso, chega até a ser um absurdo, mas que era uma verdade há décadas atrás. Então, bora falar um pouquinho como é que né, esse poder químico aí da nicotina, ele vai, né, tomando conta do nosso organismo e também gerando esse vício. Olha, a nicotina é uma droga altamente viciante, talvez a droga mais viciante que existe, mais do que a cocaína, mais do que a heroína. Então é uma droga que, como foi falado antes, em 10 segundos ela chega ao cérebro e libera a substância do prazer. E aquela sensação de bem-estar que as pessoas têm faz com que a pessoa fume cada vez mais. Os novos cigarros eletrônicos, que são agora a novidade, porque tem forma de pendrive, a quarta geração, tem forma de caneta, tem aromas diferenciados, tem sabor diferenciado, a curiosidade de experimentação, tudo isso são fatores que fazem com que nossas crianças, nossos adolescentes tenham início agora já começando a fumar cigarro eletrônico, não cigarro tradicional. Embora a gente saiba que 12% da população fuma cigarro tradicional, principalmente acima de 50 anos. E as pessoas dos 13 aos 50 anos continuam fumando cigarro eletrônico, por várias razões. Querendo deixar de fumar, achando que isso é um Sim, remédio. achando que isso é um caminho, né, É um caminho que a gente já está comprovado cientificamente que que não não é um existe. caminho. A pessoa termina fumando cigarro eletrônico e o cigarro tradicional. Então o malefício vai ficar dobrado quando se faz esse tipo de atitude. Quando a gente fala aí do cigarro tradicional comparado a charuto, comparado a cachimbo, existe aí alguma diferença, né, de realmente de se viciar, de ter problemas realmente com o pulmão? Olha, toda forma de utilização do tabaco é nociva, todas elas não têm. Pode ocasionar a mesma doença que o tabaco tradicional faz, que o fumo, o cigarro industrializado faz. Mas a gente tem que ficar alerta que o cigarro de palha, esse sim, é o que traz problemas mais graves para a saúde, porque as pessoas inalam totalmente, não tem poros, então ele inala aquela fumaça e o cigarro de palha, ele é muito mais prejudicial do que todos os outros cigarros, sem sombra de dúvida. Agora, doutor, já há alguns anos, né, algumas décadas, a gente vê, né, atrás da carteira de cigarro, né, toda aquela campanha do Ministério da Saúde, né, com imagens extremamente fortes, né, alertando sobre né, o uso ali, né, do cigarro. Essa campanha
ao longo desses anos todos, você acha que ela perdeu força? Ela ainda ela funciona como um alerta, mas você acha que nesses anos todos, desde o momento que ela existiu, ela foi perdendo força? Você acha que o Ministério da Saúde ele precisa intensificar e mudar um pouco essa campanha? Olha, o Brasil é referência mundial no tratamento do tabagismo. A gente é referência, fizemos um trabalho fantástico. Em 35 anos, o tabagismo despecou de 35%, foi para 9,2% e agora com a pandemia, com estresse, com a tensão, com isolamento social, passou para 12,1%. E o cigarro eletrônico está crescendo, principalmente na fase de 18 a 24 anos, está chegando a quase a 20% o grau de experimentação e uso. Então, o cigarro eletrônico, de modo geral, é 7,2% e o cigarro tradicional 12,2%. Então, é um problema sério que mata 162 mil pessoas todo ano no Brasil e praticamente 443 pessoas por dia. É um problema gravíssimo, precisa ser levado a sério. Eu acho que não perdeu força, eu acho que foi o cigarro eletrônico que diminuiu, as pessoas passaram a fumar mais cigarro eletrônico que o cigarro tradicional, e isso, claro, que o dono da indústria do tabaco é o mesmo, cigarro eletrônico e Todos estão cigarro por trás da tradicional. mesma situação. Então, há uma mídia social toda envolvida nisso, e incentivando os nossos jovens, que têm sabores de algodão doce. Ninguém faz cigarro para adultos com gosto de algodão doce, chocolate, de bala, disso, daquilo. Tem 800 tipos de sabor diferente e aroma diferente. Isso incentiva muito a garotada. Então já deu para ver que a grande preocupação, né, dos profissionais de saúde também está sendo esse cigarro eletrônico. A gente conversa muito com pais, né, que estão realmente muito preocupados com isso, porque é um cigarro que é proibido, certo? Mas que ainda é comercializado em vários pontos, em vários eventos, em várias esquinas. E essa galerinha está tomando, né, a mesma atitude que eu comentei sobre décadas atrás, onde os nossos pais, avós, né, utilizavam aí o cigarro, né, o tabaco mesmo, como uma forma de moda, de se socializar. E essa nova geração está fazendo a mesma coisa agora com esse cigarro eletrônico. A gente precisaria aí de uma campanha mais forte em cima disso? Você acha que a gente, hoje, é o grande problema e a gente tinha que intensificar esse alerta nas escolas, nas faculdades, nos nossos programas também, né? Eu falo assim, nos veículos de comunicação de massa? Ah, com certeza. Eu acho que a informação tem que ser generalizada. Começa nas escolas primárias, no curso médio, e as mídias sociais devem estar envolvidas de forma muito forte, porque é um problema extremamente grave, né? As pessoas fumam dentro de casa e ninguém sabe, porque não tem cheiro, não tem odor, não tem nada, ele fuma aquilo com pendrivezinho ou caneta, os pais nem percebem que eles estão fumando. Então, é um problema sério que precisa de uma inclusão de toda a sociedade para que a gente consiga vencer esse novo modismo, que, na verdade, é um retorno ao passado. No passado, tinham cigarros de filtro, depois cigarro baixo teor, depois ultra baixo teor, e as consequências foi nenhuma, continuou matando do mesmo jeito. E agora nós estamos com cigarro eletrônico com a esperança, tirando a culpa dos fumantes, achando que aquilo eles não estão tendo culpa nenhuma, que não vai fazer mal nenhum, que aquilo isso é que a mídia social está dizendo para eles. E eles terminam acreditando, porque eles querem acreditar nisso. Ele tem a balada, para você se entrosar com um grupo, você tem que estar com aquele cigarro eletrônico que vende em porta de balada, vende em todo lugar. Então, isso tem sido um grande problema. O fumante passivo existe mesmo, é preocupante para essas pessoas que convivem, né, com os fumantes, estão ali ao lado. A gente que não gosta, né, do cigarro, não gosta do cheiro, ficar com a roupa impregnada com aquele cheiro, é um negócio realmente muito chato. Mas um fumante passivo aí, ele tem que se preocupar, né, com a sua própria saúde, pela convivência diária com as pessoas que fumam demais? Tem que se preocupar muito, porque se você tiver uma ideia, 8 milhões de pessoas morrem no mundo pelo tabagismo ativo. 1,2 milhão morrem por tabagismo passivo. É a terceira causa de morte Diga aí. evitável. Impressionante, Então, né? a gente tem que esclarecer muito. Assim como o cigarro eletrônico, acha que não existe tabagismo passivo? Tem. Aquilo é só aerosol. Não, é fumaça mesmo. Tem micropartículas que são facilmente absorvidas pelos capilares pulmonares, cai na corrente circulatória, retarda o desenvolvimento cerebral das crianças, pode levar a um infarto numa idade precoce, assim como derrame cerebral. Então, a diferença de um para outro é que o cigarro eletrônico trazem doença numa idade muito mais precoce, porque ele começa a fumar muito cedo. Essa é a nossa preocupação geral, ampla e irrestrita. Essa preocupação existe, de saber que o tabagismo passivo
também os mesmos prejuízos do cigarro ativo. Temos perguntas dos nossos telespectadores, né, que estão participando aqui do nosso quadro, falando, né, sobre o nosso assunto que nós estamos debatendo aqui, sobre esse dia de combate ao fumo. E bora rodar aqui a primeira pergunta. Fica à vontade aí, produção. Fumar durante a gravidez pode ser prejudicial para o bebê? Como foi a pergunta? Fumar durante a gravidez, durante a gestação, é prejudicial à criança, ao bebê? Muito prejudicial. Obrigado pela sua pergunta, é muito prejudicial. Aliás, é uma janela de oportunidade para o médico atuar, porque as mulheres grávidas são mais sensíveis, ela tem uma proteção ao bebê muito grande. Mas se ela fuma durante a gravidez, ela não está prejudicando só o filho dela a ter doenças precoces, ela está prejudicando a futuros, aos netos e os bisnetos, porque essas alterações essa alteração genética passa de geração para geração. Então, o cigarro na grávida é um grande problema, seja ativo, seja passivo. Ok. Próxima pergunta, por favor. Cigarro eletrônico é mais prejudicial do que cigarro normal? Ambos são prejudiciais de forma diferente. Como eu tinha dito antes, cigarro eletrônico causa uma doença que só ele causa, que é a doença de EVALI. Ele leva a uma insuficiência respiratória aguda, grave, e a pessoa tem falta de ar, dispneia, vai para a intubação. Muitos deles têm fibrose, são submetidos a transplante. Então, é uma coisa que não ocorre com o cigarro tradicional, só com o cigarro eletrônico. A razão, porque o cigarro eletrônico, quando ele é aquecido, ele libera do filamento metais pesados, chumbo, níquel, zinco, e isso pode irritar as vias aéreas, favorecendo a tumores, a doenças crônicas, de modo geral, mas também uma forma aguda de pneumonia, de hipersensibilidade, ocasionada por esses produtos referidos. Agora, doutor, uma curiosidade que eu tenho, né? Eu nunca fui fumante, nunca fumei na minha vida, mas a gente vê as pessoas que se propõem a largar o cigarro, passar por uma fase muito difícil da vida, né? Assim, fala que é muito complicado, né, sair desse vício do cigarro e que engordam e ficam preocupados em engordar e tudo mais. O que essas pessoas precisam fazer, primeiramente, para largar esse cigarro, largar esse vício? Existe algum método? Procurar um especialista, procurar um pneumologista? Ou existe alguma medicação que suavize, né, esse período aí para desmamar, como as pessoas falam, né? O cigarro, que não pode ser de um dia para o outro, tem que ser aos poucos. Como é esse período e esse mecanismo? Olha, o tratamento é altamente individualizado. O médico tem que conversar com o paciente, a gente vê quais opções. Desde deixar imediatamente ou deixar atrasar cada dia 1 ou 2 horas o primeiro cigarro. Existem várias formas de deixar. Procure sempre o pneumologista ou um especialista, porque ele vai lhe ajudar. Vai lhe ajudar com a parte psicológica, que é muito importante. Às vezes a gente precisa de apoio psicológico, de um psicólogo com você, para dar esse suporte psicológico, para dar a fissura que se apresenta. Mas existem medicações, sim. Tem um chiclete sem nicotina, que é uma forma de nicotina para o chiclete, que a gente dá uma dose padronizada para ter o desmame. Tem os antidepressivos, medicações que ajudam muito a diminuir essa liberação da substância do prazer, que a gente sabe que produz GABA, endorfina e várias outras. Então, existe tratamento, sim, extremamente gratuito e toda a rede pública oferece. Procure o seu médico, procure o seu especialista, que com certeza ele vai lhe ajudar e vai lhe ajudar muito. Ciente que você não está ajudando você está servindo de exemplo para várias outras pessoas, inclusive seus filhos, seus netos, seus vizinhos. Quem consegue deixar de fumar, não consegue deixar qualquer coisa, porque é uma dependência muito forte, muito pesada, difícil, mas jamais impossível. E eu queria saber aqui, a gente estava conversando aqui, nos bastidores, e ele estava me explicando dos perigos que o cigarro causa na nossa saúde, antes mesmo dele ser fabricado, né? Lá nas plantações ainda do tabaco. É isso mesmo? É isso mesmo, porque primeiro tem queimadas, aquela fumaça da queimada traz problema respiratório grave. Depois as crianças quase sempre trabalham também nesse plantio de fumo e eles podem ter o que a gente chama mal da folha verde, que eles manuseiam aquele fumo sem proteção, pode ser intoxicado, ter náuseas, ter vômitos. Do mesma coisa que acontece com as pessoas na balada que fumam cigarro eletrônico, que tem uma quantidade imensa de nicotina, pode ter náuseas, pode ter vômitos e pode ter, eventualmente, convulsões. São condições que a gente deve ter lembrada e alertada. Pronto, deixa eu te fazer uma pergunta que as pessoas ficam focando muito no cigarro, né?
É certeza que, de um tempo para cá, a população, a sociedade também já está muito atenta à questão do cigarro eletrônico, né, e o mal que ele faz. Qual a diferença em relação aos perigos da saúde? Qual faz mais um estrago maior? O cigarro, propriamente dito, ou o cigarro eletrônico? Olha, o cigarro tradicional a gente já conhece as 60 doenças que estão tabaco relacionadas. O cigarro eletrônico a gente está começando a conhecer agora. Mas se pode dizer com certeza que das 2.000 substâncias já identificadas, muitas delas são cancerígenas, muitas delas podem induzir a doença respiratória, como eu disse antes, câncer de pulmão, e pode levar ao tabagismo passivo, como as pessoas não imaginam, que acham que é só vapor, não, é fumaça mesmo, e o material é microparticulado. Então, isso leva a via respiratória, entra na corrente circulatória, levando a doença sistêmica das mais variadas. Eu disse e repito que breve nós vamos ter os filhos do fumante eletrônico, ou seja, as doenças que são filhos do cigarro eletrônico. Aí vamos ter muitas doenças que vai ser relacionadas ao cigarro eletrônico devido ao seu uso e abuso do cigarro eletrônico. Porque é mais aceito socialmente, porque ele tem um design bom, porque ele tem sabor. A moda, né? Não é moda, é um modismo agora, como foi no passado, com cigarro de filtro, cigarro baixo teor. Então é uma situação extremamente difícil que só a informação e a educação pode fazer frente a isso. E, claro, a proibição desses cigarros, a venda desse cigarro eletrônico, se que é vendido em todos os lugares, inclusive é vendido pela internet, é vendido contrabandeado, então tem que ter um rigor maior no controle de venda desse produto, que a gente sabe que traz malefício. Doutor, por que é tão difícil, mas tão difícil e doloroso largar esse vício? Tão difícil parar de fumar? Olha, porque o cigarro não deixa de dar prazer, não. Ele dá prazer se existe substâncias, quando você fuma nicotina, que é a dose principal, é a substância principal, ela chega ao cérebro em poucos segundos, 7, 8, 10 segundos, e lá ele libera a substância do prazer. Dopamina, serotonina, e uma droga, uma série de substâncias, que eu digo sempre, é um amigo que custa um preço alto, porque ele, num determinado momento, ele alivia, acalma e deixa você mais falante, dá uma série de sensação de prazer. Só que o preço que você vai pagar posteriormente é a sua saúde, a sua, da sua família e possivelmente dos seus descendentes. Esse é que é o grande perigo do cigarro. Pô, gente, é bater no mesmo, né? A gente está sempre falando a mesma coisa, mas o conselho nem comece a fumar, porque é difícil, viu? Mas olha, a gente tem aí pergunta aí dos telespectadores, eu queria que a produção já liberasse aí a próxima pergunta, por favor. Qual a melhor forma de parar de fumar? Chiclete de nicotina ou adesivo? Olha, o cigarro de nicotina, não existe cigarro de nicotina, mas existe a nicotina transdérmica, existe a nicotina em pastilha, a nicotina em chiclete, ela tem sido extremamente efetiva no controle do tabagismo, junto com a abordagem psicológica, que eu acho que é absolutamente fundamental, e evitar os gatilhos que a gente sabe, a bebida alcoólica, o café e tudo aquilo que a pessoa sente que leva o cigarro a pessoa a fumar. E normalmente o tratamento é associado, é combinado. Você faz também antidepressivo em alguns pacientes, especialmente as mulheres. Então, apoio psicológico, reposição de nicotina e medicações antidepressivas são condições que devem estar junto, além de mudanças de hábito alimentar, atividade física regulares, boa alimentação, boa hidratação, tudo isso nos ajuda e ajuda muito. Doutor, eu queria insistir nessa questão de quais políticas podem ser adotadas para estar acabando com esse terror que é o cigarro. Pois é, já foi feito isso com grande sucesso. Eu acredito que o esclarecimento, a educação, a informação e evitando o contrabando e a venda fácil dos cigarros eletrônicos e o cigarro de modo geral é importante. Além de saber que quando você planta fumo, você está provavelmente colhendo doença, sofrimento. Quando você está plantando alimentos, você está matando a fome de muita gente e está trazendo saúde, está trazendo vida. Então, esse tipo de informação deve ser dada e deve ter um projeto para não prejudicar os agricultores. Por isso que as grandes indústrias de tabaco se localizam no sul, onde a incidência de tabagismo é muito maior em virtude desse fato.
Quais são as opções hoje disponíveis, tá, para os dependentes, né, do cigarro, de tratamento? Quais as opções que as pessoas têm para se tratar e largar esse vício? Olha, como eu disse antes, é absolutamente individualizada. Mas o que se tem disponível, primeiro, é a abordagem psicológica. Se o paciente não quer deixar de fumar, é muito difícil fazer o contrário. Ele não quer deixar de fumar, eu não estou afim de deixar, aí é difícil. Mas você tem que fazer a abordagem psicológica, deixar você disponível, caso ele deseje em algum momento deixar de fumar. Então, além da abordagem psicológica, nós temos, como eu disse, a reposição de nicotina por via transdérmica, por chicletes, por pastilha e medicações que chamado antidepressivo. Tinha a veranaclina, que é o Champix, que existia no passado, mas foi suspensa no Brasil já há 2 anos por contaminação com nitrosamina. Então, só temos mesmo a parte psicológica, a reposição de nicotina e o antidepressivo é as únicas armas que a gente tem e a empatia com o médico, com o paciente. Isso é fundamental. Se você tem boa empatia com o seu médico, tem um bom relacionamento com o seu médico, a chance de sucesso é maior. E colocar a família também no meio. Eu acho que sempre, qualquer tipo de doença, a gente tem que tratar o paciente, mas os familiares podem nos ajudar bastante, tendo paciência naquele momento de fissura, naquele momento que demora poucos segundos, poucos minutos, mas que a família tem que ter paciência e a gente deve medicar esse paciente com adesivo, chiclete, para que essa fissura seja cada vez menor. O que eventualmente ocorre com o passar do tempo, ele vai ficando cada vez menos fissurado no cigarro, embora isso demore muitos e muitos anos, mesmo fraquinho, mas você ainda continua sonhando com o cigarro. Isso é importante. Acho que o primeiro passo é a conscientização, né? O fumante tomar consciência que aquilo realmente faz mal. Mas continuando aqui, né, nós temos mais perguntas aí dos nossos telespectadores. Vou pedir para que a produção libere a próxima pergunta. Convivo com uma pessoa que fuma. Eu tenho risco de saúde? Qual a pergunta? Ele convive com a pessoa que fuma se ele tem risco de saúde. Com certeza. O tabagismo passivo, como eu disse antes, volto a repetir, existe 8 milhões de mortes no mundo pelo tabagismo. 1.200.000 é tabagismo passivo. O tabagismo passivo ocasiona as mesmas causas de morte do tabagismo ativo, só que numa proporção muito menor. É uma questão individual, de sensibilidade individual. Muitas vezes a pessoa é fumante ativo e não tem doença, e o fumante passivo passa a desenvolver por uma questão genética, por uma questão de sensibilidade individual. Então, o tabagismo passivo existe, seja cigarro tradicional, seja cigarro eletrônico, ela existe, traz muita doença e muito problema. Exatamente. Tem mais perguntas. Narguilé também faz mal à saúde? Repete, por favor. Narguilé ou narguilé faz mal à saúde? Qualquer tipo de uso de tabaco, ele é prejudicial. Seja aquecido ou não, seja cigarro eletrônico, seja o narguilé, que também é uma nova moda, um novo modismo que está se usando. Eu acho que o narguilé é um problema adicional, porque ele tem várias piteiras e aquilo pode transmitir também doenças infecciosas, por exemplo, herpes, hepatite, e resfriado e uma série de outros na época da Covid. Então, as piteiras que tem 4, 5, 6 piteiras e você fumando narguilé, 1 hora de narguilé, 1h20, equivale a 5 maços de cigarro. É uma quantidade incomensurável. Então, qualquer forma de uso de tabaco é proibido. Eu digo sempre, é melhor você evitar de fumar do que tratar um dependente químico. É muito mais caro, é muito mais complicado, é muito mais difícil. E o narguilé ele é comercializado abertamente. Né? Abertamente. O você vai hoje nos shoppings, nas lojas, tudo você encontra para comprar. Você compra facilmente. Exatamente. Tem mais perguntas aí do público. Cigarro eletrônico e vaporizador, tem diferença? Cigarro eletrônico e? Vaporizador. Olha, eles são muito semelhantes. Os cigarros eletrônicos são vaporizadores também. Ele pode ser JUL, pode ser e-cigarretes, são terminologia que eles usam. Mas os vaporizadores, o iPod é aquele que é descartável. Você chega na porta de uma balada, você compra um iPod, que ele é só para uma noite, mas equivale a 3 carteiras de cigarro. Então você fuma aquilo, puxa aquilo, não irrita a garganta, não dói, você tem um sabor agradável, você escolhe, tem também um aroma muito agradável, então você fuma a noite inteira aquilo junto com a bebida e pode até, eventualmente, induzir ao uso de outras drogas ilícitas, porque o cheiro é o mesmo, não há, você pode botar o que você quiser dentro do cigarro eletrônico que as pessoas não vão perceber. Às vezes é até agradável, né? Como você falou, um cheirinho de canela, um cheirinho de canela. Mas
Toda atenção é pouco. Quero me despedir também do doutor, aqui nosso pneumologista, Guilherme Fontes. Doutor, muito obrigado. E existem centros também, né, de recuperação, que é gratuito? Exato, existe centro de referência gratuito para tratamento individual ou coletivo em praticamente todos os bairros. Todas as medicações são doadas gratuitamente pela Prefeitura, pelo Estado. E eu fico muito feliz de ter participado de um programa de utilidade pública como esse de vocês. Doutor, queria que você deixasse aí os seus contatos, redes sociais, telefone. O meu telefone porque fica até difícil de ver. Eu trabalho no Centro Médico do Hospital Santa Isabel. Eu coordeno um ambulatório de doença pulmonar obstrutiva crônica direcionado para pessoas carentes, né? Eu não vou dizer o consultório até por uma questão de ética, eu não gosto de falar. Mas eu tenho um consultório no Centro Médico da Garibaldi, todo mundo já conhece. Mas o que eu faço, trabalho gratuito, é no Hospital Santa Isabel.